Olá, nós vamos fazer um estudo hoje muito interessante, bem atual, inclusive. Eu preguei esse assunto lá na nossa igreja. Trouxe parte do que eu vou falar para você aqui, tá? Aqui tô trazendo mais informações, mas é a questão sobre a Terceira Guerra Mundial, que é um dos assuntos que mais está sendo aí debatidos e falado ultimamente. E é uma coisa interessante, né? Porque você vem numa escalada global de conflitos e as pessoas estão temerosas hoje. Hoje nós voltamos àquela expectativa da Guerra Fria, só que agora uma Guerra Fria com dois polos, né? Antes se concentrava entre Estados Unidos e União Soviética, hoje você tem outros componentes desse cenário. Você tem aí, por exemplo, os Estados Unidos tomando um posicionamento ao lado, por exemplo, de Israel, tá? Também, lógico, como um grande signatário da OTAN, Estados Unidos também está ali colocando seu interesse. Nós vamos ver essa questão no conflito que é Rússia e Ucrânia. E você tem outros aí, no caso que eu falei, você tem a China lá se posicionando também, tá? Aí você tem esse eixo aí se completando com países, inclusive lá da questão do Oriente. Então vamos entrar hoje nesse estudo sobre a Terceira Guerra Mundial, que é o assunto que está trazendo a todas as pessoas o medo, normalmente, de uma hecatombe atômica. É um termo um pouco difícil de se pronunciar, mas é muito conhecido por todas as pessoas. Vamos lá. Nessa que eu falo da Terceira Guerra Mundial, você tem aqui a Ucrânia e a Rússia. Detalhe importante sobre a Ucrânia e a Rússia é que começou na cabeça da Rússia como algo que vai ser rápido, e nós estamos arrastando aí por 2 anos. Do lado aqui da Ucrânia, você tem aqui toda a OTAN, países do Ocidente, que estão enviando materiais. Não estão enviando tropas, claramente, mas estão enviando material bélico, né? E agora, há poucos dias atrás, foi liberado o uso das armas no ataque à própria Rússia. Lembrando que havia um acordo em que, olha, eu vou fornecer arma para você se defender. Mas há pouco tempo atrás, poucas semanas atrás, a Ucrânia deu um passo invadindo parte da Rússia e fazendo ataques agora lá em Moscou, o que fez com que muitas das tropas russas que estavam ali adentrando o território da Ucrânia retornassem, tá? Tivesse de deixar ali para fortalecer tanto ali as suas divisas, né, como também fortalecer as tropas que estavam protegendo, principalmente a questão de Moscou. Nós já conhecemos Moscou, a história de Moscou, a história daqueles que tentaram destruir a União Soviética, a Rússia. Tivemos isso no tempo, em 1914, a Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos o tempo de Bonaparte, Napoleão Bonaparte, invadindo também a Rússia. Países que tentaram invadir a Rússia geralmente não se deram bem. Agora, lembrando que a Ucrânia e a Rússia são, digamos assim, eram até pouco tempo atrás um país só, né? A Ucrânia teve sua independência quando terminou aí o período da União Soviética, tá? Então, os países sim, ficaram independentes. A Rússia é a soberana ali, em tamanho geográfico também e importância na região, mas a Ucrânia, ela fez uma coisa interessante, ela teve que assinar o tratado de não proliferação de armas nucleares e teve que destruir o seu arsenal nuclear, coisa que a Rússia não fez. Então, hoje você tem a Rússia ameaçando de detonar bombas nucleares na Ucrânia, e da outra parte o Ocidente falando para países aí como França, Estados Unidos, os que fazem parte da OTAN, porque a OTAN é um tratado justamente de proteção. Olha, não utilize o ataque, não faça isso, porque aí haveria a retaliação. Então nós entramos aqui agora numa
Segunda Guerra Fria, envolvendo esses países. Na outra ala você tem também China se posicionando ali e tal, às vezes chamando um pouco a atenção da Rússia e outras vezes chamando a atenção do Ocidente, né? E aí você começa a descobrir um monte de coisa. As notícias são mais, digamos, mais precisas hoje nas mídias sociais, hoje, através da internet, através dos vídeos que são postados na internet, você vê, além das barbaridades de uma guerra, você vê também algumas das facetas de países que seriam superpotentes tendo dificuldades, inclusive, para terminar o que começaram, por causa da Rússia. Alguns analistas apostam que a Rússia não consegue manter mais, porque a economia deles já está indo para o buraco. Outros não, você fala, estão ganhando. Então, existe uma expectativa muito grande no mundo. Então, você tem hoje um eixo ali, Rússia, Ucrânia, OTAN, países que são aliados aí da OTAN, você tem Irã, você tem China. Bom, e a expectativa. A últimas notícias aqui que a União Soviética divulgou o lançamento do seu míssil balístico, que tem a capacidade de atravessar e atacar os Estados Unidos. E os Estados Unidos, inclusive, tem um detalhe: ele tem todas as suas baterias antiaéreas, antimísseis, voltadas para o norte, em direção que viria naturalmente um míssil. Esse míssil, movido a propulsão nuclear, não é líquido, combustível líquido, ele tem a capacidade, de acordo com os russos, de viajar até 18 mil quilômetros. Ele poderia pegar outra rota para atacar os Estados Unidos. Bom, nós estamos aguardando a resposta dos Estados Unidos em relação a isso. Lembrando que os Estados Unidos está aí diante de uma eleição. Você pode ver esse vídeo mais tarde, mas está diante uma eleição, e nessa eleição muita coisa pode ser tratada, muita coisa pode ser mudada, muita coisa pode ser adiantada. Tá? E na outra ponta disso tudo, você tem agora a questão de Israel e Hamas, que não ficou mais só entre Israel e Hamas. Né? Não é só essa questão mais de Israel e Hamas, porque agora entrou o Irã, entrou o Hezbollah, está havendo aí um chamado do mundo árabe para acabar com Israel. Israel, há pouco tempo atrás, fez um ataque surpresa e acabou matando aí o líder do Hamas, que estava no Irã, num local que era muito protegido, foi morto. Outros líderes do Hezbollah, outros líderes foram mortos também. Israel demonstrando aí que ele tem força para atacar onde quer que for. Lógico, há pouco tempo atrás também, Israel, para evitar um ataque surpresa, repetindo o que fez no passado, lançou um ataque aéreo contra a região aí para atacar os alvos do Hezbollah, mas também quebrar um pouco a força no Líbano. Mais de 100 aviões foram lá e atacaram e destruíram várias bases, vários lançadores de mísseis e tudo mais. E a resposta do Oriente, a resposta do mundo árabe, o Irã, agora, como falei, integrou mais países. Nós temos aqui o Líbano também envolvido por causa do Hezbollah e tudo mais. A resposta ainda está sendo meio acanhada, de acordo com alguns, né? Bom, Israel mandou 100 aviões, eles mandaram 300 e poucos entre mísseis e drones. Lembrando que essa guerra, as duas guerras, elas estão marcando a era dos drones, a era do ataque dos drones, coisa que já falado em filme no passado, hoje está presente, drones de todos os tamanhos, de todo tipo, toda potência, né? E você vê esse conflito agora também, ele se intensificando, e hoje nós temos no mundo duas frentes que podem virar uma guerra nuclear. O Irã dizendo que quem bater vai fazer um ataque. Israel, aí são países que não são signatários do Tratado Nuclear, tá? Então, se apostam que, por exemplo, o Irã não tem ainda sua bomba nuclear, mas lembrando que tanto o Irã como o Líbano, mais, tá certo, recebe apoio
desses outros países que fazem parte desse eixo aí, no caso, Rússia, China, que se posicionar também. Agora, dentro desse conflito todinho, o que acontece, muitos especialistas dizem, olha, eles não têm interesse, tanto a Rússia não tem interesse na guerra nuclear, como também no Irã e tudo mais. Agora, não dá para confiar na ponta dos dedos dessas lideranças que estão aí. Não dá para confiar. Mas, esse é o assunto de hoje. Haverá uma terceira guerra mundial? Vamos dar uma olhada à luz da Bíblia, o que a Bíblia nos fala sobre isso. Tá? Esse é um ponto. Jesus pregando aos discípulos, lá no Monte da Oliveira, ele trouxe alguns sinais. O grande sermão na montanha, que nós já trouxemos aqui algumas vezes, porque trata-nos de profecia. E diz, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo, declarando-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus tinha passado vários detalhes sobre o final dos tempos. E aí, alguns detalhes são aqui, né? Ouvireis falar de guerras e comboios de guerras, olhar e não vos perturbeis, porque forçoso é que aconteça. Vai acontecer. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá outros sinais, fome, terremotos, largo guerra. Então, vamos tratar um pouquinho dessa outra questão também. Mas o ponto importante é que as guerras são um dos sinais da volta de Cristo. Tá? Você tem natureza, você tem vários outros sinais falando do mundo físico, né? A natureza, terremoto e tudo mais. E aí as guerras são um dos sinais da volta de Cristo. O mundo passaria por guerra. E guerra sempre existiram, esse é um detalhe. Mas ele fala, por exemplo, da fome, e a fome tem aumentado no mundo. Isso já é muito patente. A fome tem aumentado no mundo. E Jesus fala sobre fomes, fala mais também, Jesus fala sobre terremotos, né? Que haviam terremotos de grande escala. E aí, em 1755, teve o grande terremoto de Lisboa. E aí, por causa da magnitude dos desastres, magnitude dos danos que foram feitos, se calculou que esse terremoto bateu aí a 9.0 da escala Richter. Lembrando que a escala Richter ela só foi, digamos assim, inventada em 1935. Em 1755 não tinha como se fazer uma medição, mas tinha que fazer uma avaliação. E depois disso, ou diz que terremotos, não é só o terremoto de Lisboa que conta historicamente. Ele contou historicamente até para uma leitura de, olha, sinais estão acontecendo. Porque foi o que deu mais informações e teve uma repercussão muito grande na Europa. Mas agora nós estamos tendo outros terremotos que também foram de grande magnitude e semana passada teve um outro. Mas você tem os grandes, acima de 9. Você tem aqui o de Valdívia, no Chile, em 1960. Em 64, no Alasca, 9.2. Valdívia, 9.5. Mais tarde, de 10, 9.5. De Sumatra, Indonésia, em 2004, 9.1. Tohoku, em Japão, 2011, 9.1. E Severo, na Rússia, em 52, e 9.0. Mas já sucederam outros terremotos, também batendo alto na escala Richter. É um dos sinais, é um detalhe, esses são os sinais. A questão de pestes, nós já estamos sabendo certinho, botei o último ali. A pandemia daquele vírus, eu não vou citar o nome, porque eu não sei se pode derrubar ou não, né? Existiu tanto cuidado no divulgação, que não sei se está valendo até hoje. Mas não foi o único. Você teve aí, por exemplo, a peste negra, muito conhecida, muito estudada, lá no 1348, 1350, foi o ápice dela. E aí ela matou 200 milhões de pessoas. Tá? Depois você teve a varíola é uma coisa interessante. Por estudar sobre a varíola já é falado dela, o nome talvez se fala, mas não é esse nome, não, mas os efeitos no corpo já é estudado. Então já tem desde Ramsés II, aí se passa aí por Luís XIV, depois Maria II, tiveram questão dessa peste, que era a varíola, né? Depois teve a cólera,
em 1817, tá? Aí você teve a gripe espanhola, matou também muita gente, 40, 50 milhões de pessoas. Em 1918, você tem aí a questão do SARS. O SARS, calculado pelos os órgãos que trazem a notícia em relação a isso, tá? Em torno de 15 milhões de pessoas, né? Então, pestes, um dos sinais, bateu aí. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. E aí é uma coisa interessante, porque nós estamos vendo esses sinais também, né? Você tem, por exemplo, né? Em 1780, o escurecimento do Sol, né, e a Lua em sangue. Um detalhe interessante foi isso que, ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o Sol se escurecerá e a Lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que são do céu serão abaladas. Marcos 13:24. Bom, historicamente é apontado o que aconteceu em 1780, com o escurecimento do Sol e logo na mesma noite, a Lua em sangue. Depois de novembro de 1833, você tem uma espantosa queda de estrelas, que foi a maior que houve até hoje, e esse é um vídeo mais novo, recente, lógico que queda de estrelas, traduzindo para nós, uma chuva de cometas. Tá? Esse foi mais recente. Então são grandes sinais que estão acontecendo por aí. Outros grandes sinais, esse é um: por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós estamos vendo isso no mundo de hoje. Né? A questão as pessoas estão se tornando cada vez mais sem sentimentos. Esse é um ponto. Nós estamos vivendo uma sociedade, deixa eu voltar aqui, né? Nós estamos vivendo uma sociedade que ela está tendo a mente cauterizada em relação ao que é a dor. É normal ver cenas de morte, é normal ver cenas de agressão, está sendo normal. A nossa sociedade atual está sendo doutrinada a encarar essas coisas de forma natural. Acontece. E está criando uma insensibilidade. Quando a insensibilidade está batendo somente no povo, já é difícil. Mas quando essa insensibilidade ela bate muito naqueles que vão liderar o povo, naqueles que vão tomar decisões, aí é um grave problema. Aí é problemático, realmente. Então nós estamos vivendo na era da insensibilidade. É a era da comunicação, a era da integração, é uma era de conexão e, devido à conexão, nós estamos sendo treinados para ver esses conflitos, por exemplo, de guerra e tudo mais. É um conflito que nós estamos vendo. E detalhe importante, né? No sermão que eu preguei na igreja, eu falei o seguinte: um dos grandes problemas que aconteceu no passado aí foi a questão houve uma decepção na guerra do Iraque. Qual foi a grande decepção na guerra do Iraque? Foi a guerra televisionada via satélite, praticamente em tempo real. Mas as pessoas queriam ver mais cenas de dentro, mais cenas da guerra em si, o embate entre soldados, jatos destruindo, caindo bombas. As pessoas queriam ver isso. E se você olhar nesse período, se você for analisar esse período, você vai ver que muitos comentários na internet mas não vi nada. Nossa, é só isso, esperava mais. Depois comigo, ela não está ficando insensível, porque está se acostumando com essas coisas. Continuando, nós vemos outros sinais. E esse é um grande sinal. Esse evangelho do reino, você vai pregar em todo mundo, em toda essa testemunha, a todas as gentes, e então virá o fim. A pregação do evangelho será um grande sinal da volta de Cristo. É o último alerta. Deus não faz nada sem alertar. Deus não pega a pessoa e, sem ter dado uma chance dela mudar a sua vida. E a grande mudança é a questão da pregação do evangelho, trazer à luz às pessoas o que está acontecendo. E a operação fazendo aqui, inclusive. Tá? Mas a grande pergunta fica na mente de todo mundo: haverá então, Fernando, uma terceira guerra mundial? Bom,
eu posso dizer para você o seguinte: todos os indícios nos mostram que haverá um grande conflito mundial. Isso não tem dúvida. Tá? Nós estamos hoje sentados no barril de pólvora, posso dizer assim. No passado, muitas pessoas apostaram no fim do mundo de maneira catastrófica, através, inclusive, de guerras. Tá? Foi o caso de Jane Dixon. Tá? Ela disse assim: o fim do mundo vai acabar em 4 de fevereiro de 1962. Ela disse isso. Não aconteceu. Morreu idosa já, mas ainda não continuou, não deixou de fazer. Continuou fazendo suas predições, não deixou de falar sobre o final do mundo. Depois você tem outro camarada que era o Harold, e que marcou para o 21 de outubro de 2011. E agora você tem ainda mais próximo de nós aqui, você tem o David. O David que fez a profecia dele que iria 23 de setembro de 2017, o mundo iria acabar. E aí entrou a questão do Nibiru, tá? Um cometa que ia bater na Terra, foi muito usado. Eu trouxe esse material também dentro do Armagedon, já revitalizado. O Armagedon saiu em 2012, eu estudo a profecia do Armagedon. Eu não tinha exatamente esse vídeo, mas em 2017 começou aí essa história do David Mead, falando do final do mundo em 2017. Você teve outros também falando sobre isso. Você teve Charles Taze Russell, que predisse o final do mundo para 1914, e ele acertou uma coisa. Em 1914 começou a grande guerra, a Primeira Guerra Mundial, certo? Acertou uma parte de algo muito importante. Ele diz, na verdade, no fim dos tempos, aí se interpretar em 1914 o final do mundo. Como não aconteceu, o fim dos tempos, eles passaram a dizer, não, começou o período no fim dos tempos, sabe? Mas eles diziam a verdade, que era o fim do mundo em 1914. Ele começou a pegar mundial, tá? José Aguirres marcou para 2012. Mas 2012 foi uma coisa interessante, porque 2012 virou febre mundial, virou vídeo, virou programa, livro, um monte de coisa, baseado no calendário Maia. Eles diziam, olha, o mundo vai acabar em 2012. Tá? Em 2012 eu fiz algumas palestras, inclusive em escola. Tem uma ideia, eu fui fazer palestra numa escola, em que o pessoal falou assim, não estou fazendo nada, não vão passar de ano. Acho que vai ficar longe, tudo acha algum motivo, não vão fazer nada. Mas esse pessoal, baseado na profecia de José Aguirres, falou, olha, o mundo acaba em 2012, virou um filme, tá aí um filme, muito fantasioso, mas virou um filme também, foi 2012. E você tem o mais conhecido de todos, que é o Nostradamus. Tá? Nostradamus é uma palavra Nostradamus, já está latinizada, né? Mas que ele fala que a Terceira Guerra Mundial começaria em 1999. Como não aconteceu em 1999, é que ele escreveu em símbolos, e esses símbolos quer dizer que o mundo, essa guerra aconteceria entre 1797, que ele escreveu ali, em símbolo. Né? Esses são os defensores do que nós sabemos, que vem muito livro em relação a isso, porque muita gente acredita ainda. Mas o que acontece é que muitas profecias que ele colocou não ocorreram. E aí você sabe, aquela história do profeta que tem as suas previsões dadas por Deus, como ele se coloca e não se completam, não acontecem, tá? Não são profetas de Deus, então, por isso que a gente tem que ficar de olho. Mas, a Terceira Guerra Mundial é um tema que não é novo, tá? Mas, volto a dizer, pode ocorrer, esses conflitos podem tornar uma guerra mundial. Lembra, o que é uma guerra mundial? Que envolve vários países e várias regiões do mundo, tá? Se você levar bem ao pé da letra, a Segunda Guerra Mundial envolveu muitos países, mas não foi o mundo inteiro. A Primeira Guerra Mundial ainda foi muito mais concentrada na questão da Europa, depois dos Estados Unidos. Foi bem diferente. Mas é um conflito que atinge o mundo inteiro, economicamente, em vários aspectos. Fernando, pode haver uma guerra nuclear? Pode ocorrer. O fim do mundo vai acabar através de uma Terceira Guerra Mundial, o efeito nuclear? Aí eu digo que não, porque aí você vai contar a palavra de Deus. E entre todos esses, eu coloquei esses videntes,
Porque entre todos esses videntes que estão aí, ou a palavra de Deus, ou o que a Bíblia nos diz, eu fico com a Bíblia. Porque a Bíblia demonstrou ao longo de séculos que não errou, que ela está errada. Entendam isso. As profecias bíblicas, a sequência profética vem acontecendo de forma espantosa. Tá? Eu cito duas que estão acontecendo nos nossos dias e de forma espantosa. Uma delas é a questão da união das igrejas, que as religiões iriam se unir e depois iriam realmente atacar o povo de Deus, que é essa a intenção. As religiões iriam se unir. Aí você olhava essa miscigenação de religiões no mundo, cada uma com sua crença, com vários deuses, como é que vão se unir? É impossível. Mas bem, foi assinado esse acordo no Cazaquistão em 2022 entre líderes de todas as religiões, todos os modelos de religiões, inclusive as religiões asiáticas, orientais, com seus deuses, suas crenças, por lá assinaram um tratado de cooperação mútua, em que, logicamente, é o outro estudo, em que, logicamente, existe um líder que se levanta para o mundial. E esse é um ponto importante também para nós estudar, tá? Os conflitos, eles vão seguir, mas a Bíblia não fala do final do mundo através de uma guerra nuclear. Ela não fala em relação a isso. Como eu disse, não quer dizer que não podemos ter um conflito mundial, podemos ter um conflito mundial. Mas não é o que a Bíblia nos afirma, tá? Até porque nós vamos encontrar dentro das previsões, profecias bíblicas, eu vou salientar, não falharam. Todos aqueles que eu mostrei aqui anteriormente, se dizendo profetas, falharam. A Bíblia não falhou. Dentre todos esses que vieram, tá? Nós temos a Bíblia nos trazendo o futuro, o que vai acontecer. Tá? Aqui no nosso canal você tem vários vídeos que eu trato sobre os assuntos. 2 assuntos que eu quero trazer a baile estão nos nossos canais. Estão aqui no nosso canal, você pode acessar inclusive. Eu estou falando sobre a questão do ecumenismo, acabei de citar, e o segundo sinal também é da Apocalipse 13, o sinal da besta, que vai exercer um controle sobre a humanidade. E eu falei, o controle é um controle econômico, né? E nós estamos diante de nós aqui, por exemplo, com a economia toda ela se tornando digital, através, no Brasil, Drex, mas são mais 120, no 120, está aumentando cada vez mais, bancos centrais do mundo que estão adotando a moeda digital para fazer integração de comércio e tudo mais. O que é a moeda digital? Já expliquei nesse vídeo específico sobre isso, né, sobre a moeda digital. Você não tem mais papel moeda, é tudo digital, tudo do banco, o governo exerce um controle sobre você, e aí a profecia em Apocalipse 13 diz que aquele que não estiver, vamos dizer assim, de acordo, né, não tiver a marca da besta, não estiver de acordo, não vai poder comprar nem vender. É simples. Acabou o seu CPF, acabou o seu dinheiro, você não compra nem vende. 2 profecias que estão aí diante de nós. Eu dou como ecumenismo algo já chancelado, acontecendo aqui. E jovial, na igreja, na década de 80, já ouvia falar sobre a união da igreja, já assumiram, assinaram, inclusive. E o outro lado, estou acompanhando desde o ano 2000, bem acompanhando, até por força de trabalho, a evolução do sistema financeiro saindo do papel moeda e para o digital. É simples. Quantas vezes você fez o pagamento essa semana em que você não usou dinheiro físico? É só você ver. Quando você é tudo digital, o controle sobre você, sobre sua vida, vai ser mais fácil. Você não compra, não, né? Nem vende. Esse é um ponto. São 2 profecias que estão batendo aí. E aí eu falei outra profecia que é também dentro desse mesmo enquadro, haverá um governo, haverá leis e tudo mais. E aí você pega Apocalipse 17, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Isso é um ponto importante que Jesus repete. Jesus, lá em Apocalipse, repete ele 2 vezes, trazendo essa informação para você, viu?
os reis da terra, os líderes, eles vão fazer uma coalizão. Então, finalmente tem uma guerra? Pode acontecer, mas vai haver uma coalizão também. Tá? Vão seguir a mesma cartilha. E aí, Apocalipse 18, porque todas as ações têm bebido vinho da ira da sua prostituição. Ou seja, é um outro estudo. Aquela prostituta, aquela Babilônia que está ali, ela vai fazer com que os países da terra sigam o que ela fala. Aí Apocalipse 18 fala isso. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Vai haver uma colisão? Vão se amar? Eu digo que não é isso. Mas há uma coisa, a legislação entrando, nós estamos entrando numa era de controle. E as pessoas, elas ou aceitam por bem, ou elas são forçadas a aceitar. Continuando aqui, há teorias e métodos no mundo. E aí eu volto a trazer aqui o estudo que fizemos sobre interpretações. Por que as pessoas estão lendo os textos bíblicos e não estão compreendendo? Por que tem cristão com medo de uma guerra mundial? De uma guerra nuclear? Tá? Porque a maneira de se interpretar as escrituras foi mudada. E aí eu falo para você o seguinte: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também é os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isso, pela palavra do Senhor, que nós os que ficamos vivos para a vinda do Senhor não precederemos do que dormem. Então, no que nós estamos falando aqui em Tessalonicenses 4, é sobre a volta de Cristo. Como vai terminar, Fernando? Vai terminar essa terra conforme esses filmes que colocam aí, filmes que mostram a terra destruída através de uma guerra nuclear ou de vírus, e as pessoas sendo alteradas geneticamente e tal. O mundo vai acabar dessa forma, pela palavra de Deus, que não errou. Eu ponho à prova você qual profecia bíblica que não se cumpriu. Então, se as foram anunciadas, se cumpriram, eu vou crer que as que estão anunciadas irão se cumprir. E não só as profecias que nos trazem algum tipo de temor. Aí é um pouco importante falar com você aqui. Muitas vezes nós ficamos focados apenas nas profecias que trazem algum tipo de temor. Na década de 70 para 80, saíram filmes como Apocalipse Now, a Guerra do Vietnã, que fazia temor. A palavra Apocalipse foi pregada no mundo inteiro pelo alvo terrível, traz temor. Depois foi Armagedon, traz temor. Bom, nós cremos que essas profecias aconteceram e acontecerão, mas eu vou te lembrar num detalhe. Cristo também nos traz outras profecias para nos dar esperança. Aliás, essa é a grande esperança de todos os cristãos, sabe? Porque o mesmo Senhor desceu do céu falaria e por voz longe com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Detalhe importante sobre isso aí é que nós temos mais de 1.500 vezes falado sobre a volta de Cristo. Nós temos 3.500 promessas que falam sobre a esperança dos salvos e a nova vida, essa terra sendo restaurada, a semelhança do Éden. Nós temos essas milhares de profecias, algumas lá se cumprindo, mostrando que o tempo está próximo, mas são para nos trazer esperança, nos trazer fé. Então, esse assunto, Fernando, haverá uma terceira guerra mundial? Olha, ocorreu. O mundo vai acabar por uma catástrofe atômica? Não acredito. O mundo vai acabar com um monte de zumbis andando pela terra, pessoas mudadas geneticamente, se escondendo debaixo da terra. O mundo vai acabar dessa forma? Não é a palavra de Deus, acabei de ler para você. Então eu faço um convite que você estude, e aqui no nosso canal nós temos estudos sobre isso.
estude como será a volta de Cristo. Essa terra vai terminar com a volta de Cristo. Agora, haverão conflitos? Sim. Haverão conflitos, haverá aí a questão da união da igreja, haverá leis para tentar destruir aqueles que servem a Deus, haverá perseguição, mas haverá também proteção, haverá guarda, haverá um futuro. O mundo não vai ter, acabou. Somente explodiu a bomba, acabou e morreu. Não, há uma esperança. A esperança para aqueles que já dormem, acabei de ler. Eles estiveram dormindo, que morreram, e acreditaram na esperança, na promessa de Deus. E há uma esperança para aqueles que ficarem ricos. Todos os cristãos são fiéis. Estarão vivos por ocasião da volta de Cristo? Não. Alguns Deus recolherá, guardará, para não sofrer. Outros estarão pregando até a queda da primeira praga, que nos mostra que o tempo do fim está chegando. Pois bem, respondendo para vocês então, haverá uma terceira guerra mundial? Pode ocorrer. O mundo vai acabar por causa disso? Não. O mundo vai terminar com a volta de Jesus Cristo para resgatar os seus filhos de todas as eras. E eu espero que eu e você façamos parte desse novo reino. Nirvana, o céu, depois nessa terra renovada. Que Deus abençoe a todos.